Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Júlia e eu vou dar aula de continuação de compostos orgânicos ramificados. Por isso, sugiro que vocês deem uma olhadinha na parte 1, porque essa parte 1 vai ajudar você a entender uns conceitos assim, base para entender o que eu vou falar hoje. Primeiro, vamos começar o passo a passo, as regras para nomear os alquenos, alquinos e dienos. Na parte 1, eu já expliquei o nome de cada ramificação e o passo a passo para nomear os alcanos. Já para os alquenos, alquinos e dienos, as regras base vão ser as mesmas, mas com algumas diferenças. Primeiro, quem são os alquenos, alquinos e dienos? São aqueles que continuam sendo não cíclicos, que nem os alcanos, ou seja, eles não apresentam ciclo, mas que, diferente dos alcanos, eles apresentam uma insaturação, ou seja, ligações duplas ou triplas. Vamos lá para as diferenças. Diferença número 1. A insaturação, ou seja, a ligação dupla ou tripla, ela tem que estar na cadeia principal. O que isso muda? Porque quando a gente ia determinar a cadeia principal nos alcanos, qual era o critério? Era a maior sequência de carbonos. Agora não. Agora, antes de ver, de conferir qual vai ser a maior sequência de carbonos, vocês têm que ter certeza de que nessa sequência principal vai estar a ligação dupla ou tripla. Segunda diferença é na numeração, porque a numeração ela precisa ser feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Porque antes, nos alcanos, comparando de novo, a gente numerava a partir da extremidade do lado mais próximo da ramificação. Agora não. Agora vai ser a partir da insaturação. Vamos ver um exemplo. Aqui temos um composto ramificado, um hidrocarboneto ramificado. Qual vai ser o primeiro passo para nomear esse hidrocarboneto? Determinar a cadeia principal, que vai ser obrigatoriamente uma sequência que inclui essa dupla ligação. É obrigatório que a sequência inclua a insaturação. Por isso, vamos começar deste carbono e partir para K, que é a maior sequência que a gente pode encontrar partindo desse carbono. Segundo passo, determinar, identificar as ramificações e dar o seu nome. Temos aqui uma ramificação etil, 2 carbonos, e outra metil, 1 carbono. Terceiro passo, numerar. Aqui que vem a segunda diferença. Numerar a partir de onde? A partir da extremidade do pontinho, que seria esse ou esse, mais próximo da insaturação, da ligação dupla. Por isso, a gente vai começar a numerar a partir daqui. Este vai ser o carbono número 1. Ah, por acaso, a insaturação está no carbono número 1, mas se a insaturação estivesse, por exemplo, aqui no meio, mesmo assim, a gente começaria a numerar por aqui, porque então a insaturação estaria no carbono número 2. Se a gente começasse a numerar de baixo e a insaturação estivesse aqui, ela ficaria apenas no carbono número 3, por isso estaria uma numeração incorreta. Vamos lá. Último passo: nomear. Vamos lá. Número da posição das ramificações, ramificações em ordem alfabética e, por último, o nome da cadeia inteira. Por isso vai ficar assim: 2 etil, porque etil vem antes do metil, segundo a ordem alfabética, e o etil está no carbono número 2. Depois, 3 metil, porque o metil está no carbono número 3. Por último, o nome da cadeia inteira, pente 1-eno. Esse 1, só uma atenção, ele indica que a insaturação, que a dupla ligação, está no carbono número 1 da cadeia. Vamos lá. Regras para cicloalcanos, ou seja, aqueles que não apresentam insaturações, ou seja, apenas ligações simples vão aparecer, mas que apresentam um ciclo. Primeira diferença, o ciclo é a cadeia principal. Segunda diferença, se houver 2 ou mais radicais em carbonos diferentes do ciclo, a numeração vai começar segundo a ordem alfabética.
Isso pode parecer um pouquinho confuso, mas quando eu mostrar no exemplo vai ficar mais claro. Segunda diferença, terceira na verdade. Se existirem dois radicais em um mesmo carbono, ou seja, se tiverem duas ramificações ligadas ao mesmo carbono do ciclo, que é a cadeia principal, a gente precisa começar a numerar por ele. Exemplo. Aqui temos um ciclobutano, ou seja, um composto cíclico de 4 carbonos. Qual é o primeiro passo para nomear um hidrocarboneto ramificado? Determinar a cadeia principal, que nesse caso vai ser o ciclo. Segundo passo, identificar as ramificações. Temos aqui um etil, 2 carbonos, e um metil, 1 carbono. Terceiro passo, numerar. Como que a gente vai numerar? Aqui que está a chave, que está a diferença. Vai ser segundo a ordem alfabética, ou seja, se a gente fosse nomear esse composto daqui, concorda que o etil ficaria antes do metil, por causa da ordem alfabética? Então, por isso, a gente vai começar a numerar pelo carbono ligado ao etil. Esse vai ser o carbono número 1. E depois a gente segue numerando o resto da cadeia, que vai ser sempre buscando estar mais próximo da outra ramificação. Por isso que a gente não foi para cá 1, 2, 3, 4. Porque então a gente estaria mais longe da próxima ramificação. Quarto e último passo, nomear. Qual vai ser o nome? Número das ramificações, ramificações em ordem alfabética e o nome da cadeia. Por isso vai ficar assim: 1, etil, 2, metil, ciclobutano. Vamos lá. Regras para os aromáticos. Os aromáticos vão seguir as mesmas regras dos cicloalcanos, mas com algumas diferenças. Vamos lá. Primeiro, as diferenças para os benzenos. Quem são os benzenos? São aqueles que a cadeia principal apresenta um anel benzênico. O que é um anel benzênico? É um anel aromático, que é um ciclo de 6 carbonos com 3 ligações duplas. Qual vai ser a diferença? A diferença aqui a gente vai ter uma nomenclatura um pouquinho diferente quando há 2 ou mais radicais, que é quando a gente vai indicar as posições. Quais são as 3 posições possíveis que vão receber os nomes diferentes do resto dos carbonos cíclicos? Opa. Bom, quando as ramificações estão seguidas, que é o caso desse daqui, que temos uma ramificação etil e outra ramificação metil, 1 e 2, elas também podem ser chamadas de orto. Mas vamos lá, vamos para o passo a passo da nomenclatura. Primeiro passo, cadeia principal. Vai ser o anel aromático. Segundo passo, identificar as ramificações. Temos aqui uma ramificação etil e outra ramificação metil. Terceiro passo, numerar. Por onde a gente numera? Lembrando que nem nos cicloalcanos, segundo a ordem alfabética das ramificações. Então, a gente vai começar a numerar por este carbono daqui, porque o etil viria antes do metil se a gente fosse escrever. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quarto passo, nomear. Qual vai ser o nome mais original, o nome principal? Vai ser 1, etil, né, porque o etil está no carbono número 1. 2, metil, benzeno. Benzeno é o nome dessa cadeia aqui. Ou então, aqui que vem a diferença, aqui que vem a diferença dos aromáticos em relação aos cicloalcanos, que é esse 1, 2 também pode ser representado por orto, etil, metil, benzeno. Este orto aqui, ele pode aparecer nas questões, então é importante que vocês saibam também essa variação. Segunda posição possível, quando as ramificações elas estão com um carbono separando elas. Vamos lá, passo a passo para nomear essa cadeia. Um detalhe antes. Percebem que aqui
esse anel aromático, ele está diferente, o desenho dele está diferente desse primeiro anel aromático? Então, isso não significa nada. Os dois continuam apresentando 6 carbonos, 6 quininhas, e continuam apresentando 3 ligações duplas. É só o desenho que mudou. Mas vamos lá, vamos nomear. Primeiro passo, determinar a cadeia principal. Vai ser o anel aromático. Segundo passo, identificar as ramificações. Aqui temos duas ramificações metil. Duas ramificações metil. Terceiro passo, numerar. Por onde a gente começa a numerar? Como temos duas ramificações metil, não tem ordem alfabética, porque só tem uma. Então, tanto faz, contanto que seja partindo de uma das ramificações metil e indo em direção à outra ramificação metil, para que a gente sempre obtenha os menores números para indicar as ramificações. Quarto passo, o nome. Vai ficar 1,3 ou então 1,3, não faz diferença. Dimetil, porque temos duas ramificações metil, benzeno. Ou então, o segundo nome aceito é o metadimetilbenzeno. Esse meta sendo utilizado para indicar o 1 e o 3. Terceira posição possível, quando as ramificações estão em carbonos opostos do ciclo. Vamos lá, passo a passo. Qual é a cadeia principal? Anel aromático. Segundo passo, ramificações. Nesse caso, temos apenas duas ramificações metil. Terceiro passo, numerar. Como, de novo, só tem duas ramificações de metil que são iguais, não faz diferença por onde a gente começa, contanto que comece a numerar por uma das ramificações. Então, poderia ser assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então o oposto, 1, 2, 3, 4. Não faria diferença porque são ramificações iguais. Último passo, nome. Vai ficar assim, 1,4 dimetil para 2-metil, benzeno. Ou então, o outro nome aceito é para, indicando 1 e 4, dimetilbenzeno. Vamos lá. Regras para aromáticos quando temos dois anéis aromáticos. Nesse caso, o nome vai ser naftaleno. Lembrando, a base, o passo a passo, vai ser o mesmo, mas tem uma diferença na nomenclatura, que é quando a ramificação ela está em um carbono da parte superior ou então da parte inferior do anel aromático, em vez de a gente colocar um número, a gente vai colocar o nome alfa, esse azinho daqui, na frente das ramificações. Então, nesse caso, por exemplo, a cadeia principal é o naftaleno. Só temos uma ramificação metil, então a gente nem precisa se preocupar com a numeração. Mas precisamos indicar onde está esta ramificação. Apesar da gente não precisar numerar, a gente precisa indicar se ela é alfa ou se ela é beta. Nesse caso, vai ser alfa-metilnaftaleno, porque esta ramificação está num carbono da parte de cima. Ou então, qual é a segunda opção? Quando a ramificação, que lembrando não precisa ser metil, por acaso os dois exemplos que eu peguei são metil, mas poderia ser metil, etil, etc. Bom, como só tem uma ramificação, a gente também não precisa se preocupar com numerar, mas precisamos indicar onde está essa ramificação. Por isso que o nome será beta-metilnaftaleno. Beta porque está em um carbono lateral. Bom, agora vamos para as questões. Questão número 1. Observe a estrutura representada a seguir. Segundo a IUPAC, o nome correto do hidrocarboneto é... Vou dar um tempinho para vocês olharem para as opções. Bom, a resposta é a letra D. Agora vamos ver o porquê. Vamos lá. Qual é o passo a passo para determinar o nome dos hidrocarbonetos ramificados? Primeiro passo, determinar a cadeia principal. Mas, opa, nessa cadeia, nesse composto, a gente tem uma ligação dupla, uma insaturação. Então, o primeiro critério para determinar a cadeia principal vai ser, bom,
Isso aqui, essa ligação dupla, tem que fazer parte dessa cadeia. O segundo critério vai ser encontrar a maior sequência de carbonos possíveis que a gente pode encontrar nesse composto que inclua essa ligação dupla. E lembrando que o método mais prático para a gente conseguir isso é mesmo tentativa e erro. Então, contar quantos carbonos teriam se a gente viesse da esquerda até aqui em cima, ou então aqui de baixo, desse carbono de baixo, passando pela insaturação, vindo para cá. Enfim, é mesmo tentativa e erro. A resposta, ou seja, a maior sequência de carbonos incluindo a insaturação, vai ser desde este carbono daqui de baixo, indo para cá e então para cima. Bom, qual vai ser o segundo passo? O segundo passo, identificar as ramificações e dar o nome delas. Temos aqui uma ramificação etil, lembrando, etil, 2 carbonos. Temos outra ramificação propil, 3 carbonos. E temos também uma ramificação metil, 1 carbono. Terceiro passo, numerar. De novo, como temos uma ligação dupla, o jeito certo de numerar é partindo da extremidade, ou seja, ou deste canto ou então deste canto, mais próximo da ligação dupla. Como a ligação dupla está aqui, a extremidade mais próxima vai ser essa. Por isso, a numeração começa por aqui. Este será o carbono 1, carbono 2, 3, enfim, assim por diante. E vamos ter, no todo, 9 carbonos nessa cadeia principal. Por último, o último passo vai ser nomear. Como temos várias ramificações diferentes, primeiro a gente precisa colocá-las em ordem alfabética. O etil, por isso, vem primeiro. O etil está ligado ao carbono número 6. Por isso, vamos escrever 6-etil. Seguindo a ordem alfabética, depois vem o metil, M. Por isso, vai ficar 6-etil, 3-metil. Metil está no carbono número 3. Por último, a terceira ramificação, propil. Propil está no carbono número 5. Por isso, vai ficar 5-propil. E agora o nome da cadeia principal, que é 3-noneno. Non, porque tem 9 carbonos nessa cadeia principal. E esse 3 aqui indica que a insaturação, a ligação dupla, está no carbono número 3. Vamos lá. Última questão. Considere o seguinte composto. Sua nomenclatura correta é... Tem uma olhadinha aqui nas opções. Bom, a resposta vai ser letra B. Vamos lá para o passo a passo. Reparem, aqui temos um anel aromático. Ele vai seguir as mesmas regras base dos cicloalcanos, mas com algumas diferenças. Vamos dar uma olhada. Qual é o primeiro passo? Determinar a cadeia principal, que nesse caso vai ser o próprio anel aromático. Segundo passo, achar as ramificações, identificar as ramificações, que vão ser. Temos aqui um metil, um carbono, outra ramificação metil e uma ramificação propil, 3 carbonos. Terceiro passo, numerar. Aqui que vem a diferença dos cicloalcanos para os compostos não cíclicos, ou seja, os alcanos ou os alquenos, enfim. A gente vai começar a numerar segundo a ordem alfabética das ramificações, como eu já expliquei. Então, vamos começar a numerar pelo metil. Por quê? Porque o metil, se nós fôssemos escrever, viria antes do propil. Então, vai ficar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando sempre, por que a gente seguiu este sentido e não este? Porque a gente sempre quer obter os menores números para indicar a posição das ramificações. Último passo, nomear. Qual vai ser o nome dessa cadeia? Vai ser 1,2 dimetil, porque é 2-metil, 3-propil, benzeno, o nome da cadeia principal, um anel aromático. Bom, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.